Muito bem, queridos. Nós vamos dar sequência aqui, aos nossos estudos. Semana passada nós falamos sobre a adoração e nós estamos falando sobre, ou vamos falar pelo menos nessas quartas-feiras de novembro, sobre os 4 pilares que temos colocado aqui como meta, da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Adoração, edificação, evangelização e acolhimento. São esses os 4 pilares. E hoje nós vamos trabalhar o segundo ponto, o segundo pilar, que é a edificação. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Eu convido você a ler comigo esse texto também. Vamos todos juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos de novo? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Pai bendito, tem misericórdia de nós e ensina-nos, ó Deus, a cumprir com o teu chamado, com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Não é fácil para nós porque a nossa natureza é corrompida pelo pecado e muitas vezes nós não pensamos no outro, nós pensamos em nós mesmos. Então, ó Pai, ensina-nos a olhar com os olhos das Escrituras e a obedecer com o coração de servo, como o Senhor Jesus Cristo fez. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Edificai-vos reciprocamente. Esse termo, edificai-vos, lá no grego, é justamente aquilo que a gente pensa mesmo. A gente fala muito, fui edificado, temos que edificar uns aos outros, e às vezes a gente esquece do que tem. Qual é o sentido dessa palavra edificar? É construir mesmo. Quando você fala em edificar, você lembra de construção. É justamente esse o teor mesmo. É essa ideia bíblica mesmo, de construir, de irmos construindo algo. Tá? E reciprocamente, assim como ele já tinha falado, consolai-vos uns aos outros, aqui é a mesma coisa, a mesma ideia, edificai-vos uns aos outros. Da mesma maneira que eu edifico, eu sou edificado. Da mesma maneira que eu sou edificado, eu edifico o outro. Então, essa é a ideia. Agora, é interessante, queridos, quando a gente trabalha esses 4 pilares, observa que eles estão numa ordem que é geralmente o que realmente deve acontecer. A adoração, a edificação, aí depois vem a evangelização e o acolhimento. Por que nessa ordem? Porque, queridos, nós somos, como falamos semana passada, nós somos criados para adorar. Nós somos chamados para isso, para a adoração do Senhor. Antes de Cristo, nós adorávamos outras coisas, porque como o homem foi criado para adorar, ele sempre vai adorar alguma coisa. Se não for ao Senhor Deus Todo-Poderoso verdadeiro, vai adorar a si mesmo, a ciência, a família, o emprego, os seus bens. Ele vai adorar alguma coisa porque ele foi criado para isso. Mas agora, regenerados pelo Espírito Santo, agora que nós temos Cristo como centro do nosso coração, como nós acabamos de cantar, agora nós adoramos com propósito. Nós adoramos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Fomos chamados para isso. E agora, como um novo coração, nós somos voltados para a adoração. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é arrumar a casa. O segundo passo é arrumar a casa. Eu me lembro quando eu cheguei em Barra de São Francisco, ainda como licenciado, e fui trabalhar com os adolescentes. Nós tínhamos um grupo bem pequeno de adolescentes. E quando chegou lá, olhando, eu fui identificar qual era o problema. Tínhamos alguns adolescentes na igreja, não eram muitos como aqui tem um pouco mais, mas lá tinha um bom número também. Só que eles não participavam das reuniões da UPA. E por que isso acontecia? Eu fui identificar.
E aí eu identifiquei que os nossos adolescentes dentro da igreja tinham mais amizades fora da igreja do que dentro da própria igreja. Os adolescentes da igreja não se conheciam, mas os colegas da escola e tudo mais, com quem ele passava mais tempo, é claro que ele tinha mais afinidades. Então nós começamos a arrumar a casa. Nós começamos a criar momentos para que eles se conhecessem e criassem laços. E isso foi benéfico, porque mesmo quando eles chamavam uma pessoa de fora, porque antes, quando eles participavam, eles levavam um visitante, e na hora da confraternização, eles se afastavam com o seu visitante, e aí ficava aquele grupinho aqui, grupinho ali, grupinho aqui, grupinho aqui, cada um com o seu visitante que trouxe. Não estavam unidos. Quando nós conseguimos reunir e mostrar para eles que eles tinham que ter amizades ali dentro, eles começaram a trazer os seus visitantes e incluir os seus visitantes no meio do grupo, porque agora esse aqui é o meu amigo, eu quero que você conheça o meu amigo. Então passa a ser diferente. Não foi um pouco diferente, não foi muito diferente quando eu cheguei aqui também, com a UPA daqui. Mas a gente também conseguiu fazer um trabalho assim. Observa, queridos, que primeiro a gente tem que edificar uns aos outros. Como é que nós vamos chamar pessoas para visitar a igreja, se quando ela chegar aqui, ela pode se assustar com uma igreja que não é unida. Uma igreja que, assim, quando chega ali fora, é muito bonito aqui na frente, a gente pede para o visitante levantar a mão e tudo mais, mas quando chega lá fora, o visitante fica olhando para lá, olhando para cá, cada um no seu grupinho, e ninguém dá a atenção que aparentemente deu na hora que pediu para ele levantar a mão aqui, ou para ele se levantar. Então, primeiro a gente arruma aqui. Primeiro a gente cria essa união, esses laços, fortalece os laços da liderança, da igreja. É certo, queridos, que dificilmente num grupo de 500 pessoas, você vai ter amizade profunda com todo mundo. Mas pelo menos conhecer, saber quem é, isso aí você precisa saber. É seu irmão, é sua irmã. Então é necessário que essas coisas precisam ser ajustadas. É fortalecer dentro para incluir os de fora. Essa deve ser a nossa visão, para edificarmos reciprocamente. Eu já falei aqui, né, que quando falamos em edificação, nós lembramos de construção. E ninguém, eu creio que aqui ninguém tenha visto um muro ou uma parede de um tijolo só. Alguém já viu? Pode até começar com um tijolo, mas não fica num tijolo só. É necessário que haja vários outros elementos para se construir um muro, uma parede, construir uma casa. É necessário vários outros elementos, como areia, cimento, vergalhões, brita e tantas outras coisas que poderíamos falar dentro de uma construção. Além das ferramentas para se usar, para se fazer as coisas, para se misturar a massa e tudo mais. Essa é a ideia bíblica. Quando fala sobre edificação, falamos da edificação individual. E que edificação individual é essa? Aquela que o Espírito Santo faz no meu e no seu coração individualmente, construindo o caráter de Cristo no meu e no seu coração. Essa é individual. Tem a participação da igreja? Também. Mas essa é individual. Quando você também lê a palavra lá no seu momento a sós com o Senhor, naquele momento em que você faz o seu momento devocional com a sua família, Deus está construindo pelo Espírito Santo o caráter de Cristo no seu coração quando você busca o Senhor, individualmente falando. Entretanto, a edificação também faz parte do coletivo, e existe a edificação coletiva, quando o Espírito concede dons à igreja, para que nós possamos nos auxiliar, para que possamos crescer juntos, para que possamos mutuamente edificarmos-nos. Essa é a ideia. Isso é edificação. Isso é edificação mútua. Isso é edificação recíproca. Isso é edificar uns aos outros. É usar aquilo que o Senhor nos deu para o benefício do outro. Para que o outro seja edificado, assim como ele, com o dom que o Espírito Santo deu a ele, edifique a minha vida, e um vai edificando o outro. Ninguém aqui tem todos os dons. Se tiver, eu estou conhecendo o Espírito Santo em pessoa, então. Não tem. E justamente isso, por que nós não temos todos os dons? Porque, queridos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Sempre vamos precisar. Então,
o Senhor usa a igreja para também construir, ajudar na construção desse caráter de Cristo, no caráter de servo, no caráter da obediência. Então, queridos, vamos e precisamos edificar uns aos outros. Mas existem algumas coisas que atrapalham a nossa edificação. Existem algumas coisas que atrapalham a nossa edificação. Eu gostaria de elencar algumas delas. A primeira, queridos, é o desânimo. O desânimo, queridos, leva muitos à frieza. Quando o Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele, se você lembrar lá do capítulo 1, ele louva a Deus por essa igreja, pelo amor abnegado dessa igreja, pela firmeza na esperança dessa igreja, pela operosidade da fé nessa igreja, porque essa igreja estava se tornando modelo para outras igrejas. Não é assim que ele fala? Para a igreja da Macedônia, da Acaia, lá no capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que essa igreja era uma igreja modelo. Agora, era uma igreja perfeita? Não. É por isso que no capítulo 4, ele vai exortar aquela igreja a se santificar, a se abster da prostituição. Ele vai aqui ensinar para que eles não fossem ignorantes no que diz respeito ao medo que eles estavam daquelas pessoas que tinham partido sem o Senhor Jesus ter voltado, e elas estavam com medo. Ainda tinha coisas para ensinar. Ainda precisavam se edificar mutuamente. Ainda precisavam deste consolo mútuo uns para com os outros. Na segunda carta, Paulo chega a escrever por aqueles que estavam assim, de maneira preguiçosa. Ah, não, o Senhor Jesus está para voltar, então eu vou trabalhar para quê? Eu assim, se você não trabalhar, então que você também não coma. Exortação, admoestação, pastoreio. E isso, queridos, não vinha só da parte da liderança, era a igreja que fazia isso uns com os outros. Entenda isso. Hoje nós temos aquela tendência de observar determinada coisa e correr para o ouvido de um presbítero ou do pastor e falar assim, fulano e tal, não sei o que, tal, e começa a falar, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo você deu? Você já foi conversar com essa pessoa? Você já ligou para ela? Você já orou por ela? Às vezes nós temos a visão errada, queridos. A edificação não é pedir o outro para fazer. A edificação começa com você. Você buscando edificar o outro, orando por aquela pessoa, procurando ajudá-la naquilo que ela tem necessidade. Se o que ela tem necessidade está fora da sua alçada, você procure alguém que possa ajudá-la dentro daquilo que ela precisa. Mas talvez o que ela precisa, você pode dar. Pela capacitação do Espírito Santo, não por causa de você. Isso é edificação. E aqui, queridos, o desânimo, ele leva muitas pessoas à frieza. As lutas, as provações, elas nos levam muitas vezes a desanimar. Quem de nós aqui já não passou por uma situação dessa? Em que já bateu o desânimo no coração por conta de problemas, por conta de desavenças, por conta... Coisas às vezes não tem nada a ver com a igreja, às vezes está lá fora, às vezes é no trabalho, é na família, em qualquer outro ambiente, mas às vezes afeta a nossa vida espiritual e vai nos desanimando. Sabe por quê? Porque às vezes para enfrentar esses problemas, nós mudamos o foco. Muitas pessoas, ao invés de, nesse momento, buscar mais o Senhor, elas acham que investir tempo na leitura e na oração vai fazer ela perder tempo. Então ela para de ler as Escrituras, ela para de orar. Consequentemente, isso vai fazer com que ela esfrie na fé, de maneira que ela vai parar de congregar também. Ela vai parar de congregar. Não começa com... Quando a gente vê alguém afastado da igreja, tem um mês que a pessoa não aparece aqui, pode ser que esteja viajando de férias também, mas tem um mês que a pessoa não aparece, não está doente. Estou vendo ela postar aí no trabalho, então não está viajando. Pode ter certeza, não parou, não começou com aqui dentro. Aqui já foi uma consequência de não ler as Escrituras, de não orar na sua casa, individualmente. Aquela edificação individual do Espírito Santo moldando o caráter. Por quê? Porque ela está mudando o foco. Ela está com seus problemas e ela gasta suas energias para resolver esse problema e tira o Senhor Jesus do centro, como nós acabamos de cantar, e põe ela como a detentora de todo o poder para resolver aquilo. E isso só vai fazendo com que ela se desgaste, só vai fazendo com que ela se esfrie na fé, e ela não percebe isso.
Nós escolhemos muitas vezes o caminho errado. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso. Nós, como igreja, precisamos estar alertas quanto a isso. Quanto a esse desânimo que pode bater no coração. Precisamos ser diligentes no auxílio desses irmãos, dessas irmãs que estão desanimados. Uma ligação, uma mensagem de WhatsApp falando: estou orando por você. Está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Queridos, é necessário que nós, como igreja, que queremos ser uma igreja edificadora, que queremos ser uma igreja relevante, aqui dentro também, não só lá fora, mas aqui dentro também, precisamos ter esse contato. Sabe por que que isso não acontece muitas vezes? Porque nós perdemos a visão da igreja como corpo. Quando uma parte do seu corpo está dolorida, todo o seu corpo sente. Quando a sua perna dói por algum esforço que você fez, ou uma pancada que você levou, todo o seu corpo sofre. Você precisa fazer uma coisa rápida, você não consegue ir rápido porque a sua perna não te deixa fazer isso. Na igreja, nós perdemos essa visão de corpo. Tem alguém desanimado, tem um membro do seu corpo, que faz parte do mesmo corpo seu, enfraquecido, e parece que você não sente falta desse membro. Alguma coisa está errada. Como diz a frase, né? Algo de errado não pode estar certo, né? Queridos, nós precisamos, como corpo do Senhor, estar atentos. Às vezes pessoas, eu não estou falando daquelas pessoas que talvez você veja só uma vez ou outra aqui. Às vezes pessoas, no nosso próprio convívio. E muitas vezes nós negligenciamos uma ligação, uma mensagem, para saber como é que está. Às vezes nós esquecemos mesmo, queridos. Não estou dizendo que também que a gente precisa lembrar, e às vezes vai lembrar de todos. Infelizmente, a nossa mente, corrompida pelo pecado, é uma mente que esquece também. Mas muitas vezes nós somos lembrados e mesmo assim nós não fazemos. Nós não fazemos. Às vezes até reclamamos. Às vezes até falamos assim: fulano, já tem uns 2 meses que não aparece. Sei não, hein? Deve estar visitando outra igreja. Já ligou para ele para saber? Já ligou para ela? Para saber se passou, está precisando de alguma coisa, se está passando mal, se está doente. Começa, queridos, com a igreja, se importando com a igreja. Nós precisamos edificar uns aos outros. A edificação faz parte do amor. Tem uma frase aí que fala que só o amor constrói, né? Então, o amor edifica. Se amamos e devemos amar, nós também edificamos uns aos outros. Precisamos buscar os desanimados e encorajá-los no Senhor, orar com eles, ler a palavra com eles, discipulá-los. Faz parte da igreja, da função da igreja. Então, cumpramos essa missão. Segunda coisa que também atrapalha a nossa edificação é o egocentrismo. É o egocentrismo, o orgulho. Todos nós, queridos, sofremos desse mal. Todos nós, sem exceção. Maior ou menor grau, mas todos nós sofremos deste mal chamado egocentrismo, orgulho, arrogância, altivez. Em algum grau, você pode ter certeza disso. E isso atrapalha muitas vezes a edificação do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque no corpo não há lugar para a glória própria. Nós não fazemos as coisas aqui para ser aplaudidos pelos outros. Nós fazemos tudo que nós fazemos aqui, seja algo que esteja aparecendo para todo mundo, como eu pregando aqui, como o grupo de louvor cantando aqui, ou seja, recebendo as pessoas lá fora, ou seja, trabalhando na cozinha, ou seja, varrendo aqui o salão depois que acabou ali a cantina. Não importa, fazemos para a glória de Deus. Fazemos para a glória de Deus. Mas a grande questão é que muitos deixam de ser edificados ou de edificar outros por diminuir os seus dons ou por se sentirem menosprezados. Alguns ficam assim: não, mas eu só sei fazer tal coisa, não vai precisar de mim. E aí fica aquela coisa, né? Aquela autocomiseração. Porque que coitado que eu sou, eu não consigo fazer nada. Autocomiseração, queridos, é só um outro lado da moeda chamado orgulho.
mas faz parte da mesma moeda. Seja aquela pessoa, né, estufada, ou seja aquela pessoa que se sente vitimada, é os dois lados da mesma moeda chamada orgulho. Aí, não, porque nem vão precisar de mim, para que eu vou lá fazer? Porque eu não sirvo para nada e tal. Serve, porque você foi alcançada pelo Evangelho. Então, qualquer coisa que você faça, por menor que pareça ser, você serve ao corpo de Cristo. E isso edifica outras pessoas. Seja ajudante na cozinha, ali para descascar a batata, mas vai edificar, porque é um trabalho que o Senhor te chamou para fazer. E outros, por outro lado, quando talvez por uma situação são dispensados, às vezes de alguma dessa situação, mas como que podem me dispensar? Eu sou fulano de tal, eu faço isso, aconteço, já fui presidente disso, já fui líder de ministério tal, e como é que agora não vão precisar de mim? Não vão precisar agora, vão precisar depois, mas agora não vai precisar. Aí o cara já se sente todo magoadinho porque está todo lá, todo milindrado. Queridos, não há glória para nós, a glória é do Senhor. Se você vem para a igreja achando que você vai ser aplaudido aqui, então você está no lugar errado. Se você vem para a igreja achando que todo mundo tem que fazer uma grande festa porque você está trabalhando para o Senhor, não é assim. Não que uma palavra de elogio e incentivo seja ruim, seja pecado fazer e de receber. Não é não. Entretanto, não significa dizer que é para isso que nós trabalhamos. Porque a glória é do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Seja aqui ou na eternidade, mas vem. Então não precisamos nos preocupar com isso. A grande questão, queridos, é que nós esquecemos que a igreja é um corpo. Observa um maratonista. O pastor falou sobre maratonista, eu lembrei disso quando eu estava preparando esse estudo aqui também. Ele corre a sua maratona, os seus 42 quilômetros e 100 metros, se eu não me engano é isso, né? 42 quilômetros e 100 metros. Ele corre, ele chega na frente, ele ganha. Quem ganhou foi o pé do maratonista? Porque o pé, durante esses 42 quilômetros e 100 metros, suportou o peso de todo o corpo? Não, foi o maratonista, né? Porque se ele tivesse gripado e o seu pulmão não estivesse funcionando direito, porque a sua respiração não está boa, duvido que ele ganharia a corrida. Se ele sentisse uma dor aqui na costela na hora, por causa de uma respiração errada ou coisa assim, eu duvido que ele ganharia a corrida. O pé dele perderia o sentido. Se ele não enxerga direito, ele poderia ter pegado o caminho errado e ido parar em outro lugar. Porque o corpo funciona desse jeito. Cada um fazendo a sua função, e todos com o mesmo objetivo para chegar no mesmo alvo. Não tem lugar para o ego. Não tem lugar para o orgulho. Não tem lugar para a autocomiseração. O que tem é cada um fazendo a sua função para abençoar o corpo, para que todo o corpo chegue na linha de chegada, todo mundo junto. Ninguém ficando para trás, nenhuma orelhinha ficando para trás, nenhum fio de cabelo ficando para trás, porque todo o corpo junto, o mesmo propósito, vai chegar, vai cruzar a linha de chegada. Nós precisamos, queridos, deixar a discórdia de lado. Nós precisamos deixar a competição de lado. Às vezes existe muita competição na igreja. Nós precisamos entender que a igreja é um organismo. Por isso ela é chamada de corpo, porque ela é um organismo vivo. Antes de ser uma organização, ainda que ela tenha um CNPJ, ela não é uma organização primeiro. Ela tem o seu CNPJ e tudo mais por conta das demandas que tem. Tem um templo, né? tem funcionários e tudo mais. Mas antes disso, ela é um organismo. Ela é um corpo. Então, vivamos como corpo. Esse corpo só funcionará de forma saudável quando seus membros exercerem seus dons em favor uns dos outros para a glória de Deus.
Se eu exercer o meu dom somente para mim mesmo, para a minha glória, eu não vou edificar o meu irmão, não vou edificar a minha irmã. Eu não estou trabalhando para a glória de Deus. E isso não será benéfico, mas será ruim para o corpo. Não trará a vida saudável que o corpo precisa. Então, tiremos o egocentrismo do nosso coração para que possamos servir ao Senhor, servir de todo o nosso coração. Também, queridos, uma terceira situação que traz problemas à edificação mútua é a falta de comunhão. Deixa eu só abrir aqui o copinho aqui. A falta de comunhão, queridos, também é um outro elemento. É claro que essa falta de comunhão ela pode ser causada pelo desânimo. É claro que essa falta de comunhão pode ser causada pelo egocentrismo também. Mas a grande causa é a falta de unidade. Não basta, querido, estarmos reunidos no mesmo lugar. É necessário estarmos unidos. A igreja de Corinto estava reunida no mesmo lugar. Eles se reuniam no mesmo lugar. Se você for lá em 1 Coríntios 11, antes de Paulo falar sobre a ceia, especificamente o que ele recebeu, e por isso ele estava passando a igreja, ele vai falar sobre algo que estava acontecendo por conta do egoísmo, por conta da falta de amor uns com os outros. Estava acontecendo isso lá, naquela igreja. Então eles estavam se reunindo, mas não estavam se unindo. Porque quando estamos unidos, nós estamos com o mesmo objetivo. Será que estamos com o mesmo objetivo? Não basta estarmos reunidos, é necessário estarmos unidos. Isso vai gerar confiança e intimidade. Confiança e intimidade. É certo, queridos, que a igreja, de um tempo para cá, tem mudado um pouco. Pessoas novas chegando, pessoas que vieram de outras igrejas, pessoas que se converteram e estão aqui por conta do poder do Evangelho que transformou seus corações. E nós, os que estão mais tempo aqui, precisamos estar atentos a isso, chegar junto dessas pessoas. Nós vamos falar mais isso quando nós falarmos sobre o acolhimento, mas isso também faz parte da edificação. Parece que a gente tem medo de conhecer pessoas novas, parece que a gente já tem o nosso clube do Bolinha, ou clube da Luluzinha, e a gente não pode desfazer. Se a gente colocar uma amizade a mais, os outros podem ficar ofendidos. Não, eles devem se alegrar, porque está chegando gente nova. Então, senão isso cria outros grupos, e vai criando outros grupos, e a igreja vai virando aquela mutueira de panelinhas. E isso, queridos, não é bom. É certo que você tem as pessoas com mais intimidade, isso aí não é nada assim errado. Tem aquelas pessoas que você tem mais intimidade porque conhece às vezes desde criança, conhece desde a adolescência, isso é normal. Agora, você excluir outras pessoas, não se aproximar de outras pessoas, não conversar com outras pessoas, não ter um interesse de conhecer outras pessoas, simplesmente porque você já tem o seu grupo, isso é falta de união. É seu irmão em Cristo, é sua irmã em Cristo, alcançada pelo mesmo sangue, feita seu irmão e feito sua irmã pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. Então, queridos, precisamos dar a atenção devida. Queridos, eu gostaria de falar que sem a comunhão com Deus, ou melhor, não existe comunhão com Deus se não houver comunhão com a igreja de Deus. Não existe comunhão com Deus se não houver comunhão com a igreja de Deus. Então, para você que me ouve aqui, que está presente, você que me ouve aí pela internet, pelo canal do YouTube, a você que se isenta às vezes de vir à igreja por causa da hipocrisia de alguns,
né? Ah, eu não vou na igreja porque lá tem um monte de gente hipócrita. Tem lugar para mais um, pode vir. Tem lugar para você também, tá bom? Venha, participe. Porque, infelizmente, queridos, a igreja não é feita de pessoas perfeitas. É por isso que nós nos reunimos aqui. Porque nós dependemos do Senhor, que é perfeito, mas nós não somos. Por mais que busquemos obedecer ao Senhor, em algum momento nós vamos falhar uns com os outros. A pessoa que está dando desculpa para não se juntar ao corpo de Cristo e se diz crente, alguma coisa está errada. Porque não tem comunhão com Deus se não tiver comunhão com o corpo de Deus, com o corpo de Cristo. É muito triste, queridos, as pessoas não compartilhar as suas alegrias ou as suas lutas por falta de confiança nas pessoas. Nós deveríamos buscar ser pessoas confiáveis uns aos outros. Nós deveríamos ser pessoas em que os nossos irmãos e irmãs pudessem chegar para nós e contar, olha, me ajuda nisso, ora por mim, ora comigo por essa causa aqui. Eu estou precisando de uma palavra, você pode ler a Bíblia comigo? As pessoas deveriam chegar e fazer isso. Mas muitas vezes nós vemos irmãos se isentando disso, na realidade até procurando profissionais. Aí, queridos, entra numa área que eu não vou entrar aqui especificamente. Eu acho que a psiquiatria, a psicologia tem o seu lugar, mas tem muita coisa que não é síndrome, não é transtorno, é pecado. E pecado não se trata com psicólogo, pecado se trata com a palavra do Senhor. Mas as pessoas preferem, às vezes, procurar profissionais. Ah, porque eu estou assim, eu estou assim. Por causa do pecado. E por que não procura a liderança? Por que não procura um irmão, uma irmã que possa orar junto, ler a palavra junto, edificar mutuamente? Porque às vezes não confia na igreja. Porque às vezes não confia na igreja. Pessoas, às vezes, que passam lutas. A gente só descobre quase um ano depois que passou pela situação que passou. Pessoas que têm seus momentos de alegria e a igreja nem sabe que teve conseguiu uma bênção, um novo emprego, conseguiu a casa própria, ou até mesmo uma questão de saúde que melhorou. Quantas vezes, né, seu Elcio? A gente aqui ora pela restauração de pessoas, quando a gente fica sabendo que a pessoa já foi restaurada da saúde, já tem uns 4, 5 meses, né? Aí que a gente fica sabendo, a gente vai orando, fiquei sabendo que fulano já está bem, tem uns 4, 5 meses, nem para poder dizer assim, para a gente agradecer junto, né? Justamente, queridos, isso faz parte do corpo de Cristo, faz parte da edificação mútua. Isso é um problema individual, de pessoas que não entenderam o que é a igreja. Pessoas que não entenderam que aqui é uma família. É outra visão que a Bíblia também traz, que a igreja é família, a família da fé. E que, na realidade, até mesmo antes dos de fora, a gente precisa priorizar os de dentro. Mas como vamos saber se a pessoa também não conta? Porque ela tem um cisma, ela não quer, o orgulho, né, atrapalhando, ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela está passando por esse tipo de situação, de luta. Ou não quer que os outros saibam que ela comprou tal coisa, porque senão vão ficar de olho grande nas coisas dela. Que é isso? Isso não é a visão correta da igreja, queridos. Essa não é a visão correta da igreja. Ou talvez seja um problema da própria igreja mesmo, um problema coletivo da igreja que não entendeu o seu propósito. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, você que está presente aqui, você que nos acompanha pelo canal aí. Já falei isso algumas vezes aqui, em grupos específicos também. Às vezes nós nos sentimos assim meio que desanimados por conta de algumas coisas que acontecem dentro da igreja, e a gente ainda ouve assim, e lá, fulano diz que é crente. O fato dele dizer que é crente não significa dizer que ele é. Uma frase que eu digo é que todo crente será membro de uma igreja, mas nem todo membro de igreja é crente. Então, se a pessoa diz que é crente, mas não tem postura de crente, então,
não vai dizer que ela diz que é crente. Simplesmente procure alguém de confiança e compartilhe das suas alegrias e das suas lutas. Entretanto, pode ser que até mesmo uma pessoa crente também fale comigo e com você. Eu posso falhar com um e com o outro aqui. Pode acontecer por conta de um esquecimento, por conta de um problema, uma outra situação, um dia mais atarefado. Pode acontecer também. E nem por conta disso a pessoa deixa de ser crente por conta dessas situações específicas. Entretanto, nós também, como igreja, precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes nós precisamos, ao mesmo tempo que muitos chegam para ajudar alguém, muitos também querem especular para ficar contando para os outros. Aí, fulano, você viu? Fulano, você das contas. Meu filho, minha filha, se você é um crente, não faça isso. Não queira saber da vida do outro por pura curiosidade. Não faça isso. Você não sabe o mal que você faz à pessoa e à igreja do Senhor. Se você quer ajudar, então vai, procura. Pergunte, se interesse, ore. Mas se for para ficar falando, para poder falar coisas que não indevidas, ou até mesmo só para matar sua curiosidade, fique no seu canto. Não faça nada, para não prejudicar a pessoa e nem a igreja do Senhor. Então, queridos, a falta de comunhão também é algo que precisamos corrigir, para que as pessoas da igreja, cada membro da igreja seja edificado, e as pessoas se acheguem cada vez mais ao Senhor, construindo uns aos outros o caráter de Cristo também pelos dons que o Espírito Santo nos dá. Mas existe o elemento unificador. Glória a Deus por isso. Existe o elemento unificador. Jesus é o elemento unificador. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, vai dizer que Jesus é o fundamento. Já que estamos falando sobre edificação, de construção, nós temos aquele que é o fundamento, é a base da construção. E é uma base sólida, é uma base segura. Ele é o fundamento sólido em que a igreja é construída. É por causa dele que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É por causa dele e é nele que nós somos encorajados na fé. É nele que ele é o detentor de toda a glória. É o Senhor Jesus, ele que traz a confiança ao seu povo, de forma que este povo viva unido. É o Senhor Jesus. Quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais confiáveis nós seremos uns aos outros. Quanto mais o Senhor vai construindo o seu caráter, o caráter de Jesus em nós, mais nós nos tornamos confiáveis uns aos outros. É o Senhor Jesus que nós temos em comum. E essa pessoa que nós temos em comum é maior do que qualquer diferença que possamos ter. Da coisa mais corriqueira, como o tipo de comida que a gente gosta, até as coisas mais complicadas, como talvez uma situação de criação de filhos, que é uma coisa mais específica de cada um, por conta da criação que teve. Entretanto, mesmo com essas diferenças que possamos ter uns com os outros, existe um elemento unificador. E esse é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que nós temos em comum do que as nossas diferenças. O Senhor Jesus é esse elemento unificador. Ele é o dono da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça deste corpo do qual eu e você somos membros, que constituímos este corpo. Ele é o que morreu pela igreja. Paulo, por mais que alguns admirem Paulo por conta da sua pregação, por conta da sua dedicação ao evangelho, Paulo não morreu pela igreja. Ele até morreu, martirizado, mas por Jesus que ele morreu, não pela igreja. Porque só um morreu pela igreja. Pedro também quis morrer de cabeça para baixo, segundo a tradição, para que não morresse parecido com o seu Salvador, que ele não se achava digno. Mas ele morreu por causa do Evangelho, não pela igreja, porque só um morreu pela igreja, e esse foi o Senhor Jesus.
Porque só ele era perfeito, perfeitamente obediente, para que ele pudesse cumprir tudo aquilo que nós não podíamos mais cumprir, para que pelo seu sangue fôssemos salvos, como nós também cantamos aqui nessa noite. Ele é o dono da igreja, só ele morreu pela igreja. Nós somos apenas seus servos, que foram alcançados pela sua graça e remidos pelo seu sangue. Então, o que nós fazemos? O que nós fazemos é nos voltarmos com gratidão, nos voltarmos com louvor e glória à sua majestade, obedecendo e edificando uns aos outros pela sua palavra. Então, queridos, edifiquem uns aos outros. Para isso, é necessário que você encoraje seus irmãos e suas irmãs, e que você também seja encorajado por eles. É necessário, queridos, que deixemos o ego lá embaixo. Temos a postura de João Batista, quando diz: convém que ele cresça e que eu diminua, para que nós possamos servir uns aos outros, para que tenhamos esse coração de servo, como o Senhor Jesus também nos dá o exemplo, para que possamos edificar uns aos outros, que busquemos a unidade, que busquemos não estarmos somente reunidos no mesmo lugar, mas estarmos unidos com o mesmo propósito de adorar o Senhor, de edificar uns aos outros, de pregar o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, para podermos olhar para o Senhor Jesus e lembrar que Ele é aquela pessoa que nos une, que nos edifica, é aquela pessoa que é o fundamento da igreja, é o fundamento da nossa construção, a construção que nós construímos juntos aqui como igreja do Senhor. Ele é o fundamento. E o Espírito Santo vai nos edificando como igreja, como diz lá em Atos também, quando nós vimos, edificando-vos, e edificando-se, tendo o conforto do Espírito Santo. Queridos, é dessa maneira que nós crescemos. É dessa maneira que vamos ser uma igreja relevante. Quando aqui dentro as coisas também estiverem caminhando bem, conhecendo o corpo de Cristo, amando o corpo de Cristo, edificando o corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.